Não é incrível que apenas com alguns tweets, Joanne Kathleen Rowling, a anteriormente heroína feminista da esquerda, incendiou toda a internet. Pessoas despertas em todos os lugares se voltaram contra ela, recorrendo às redes sociais para liberar sua fúria fervorosa, rasgando ou queimando os livros de Harry Potter e amaldiçoando sua autora outrora amada, pedindo boicotes em massa de tudo e qualquer coisa relacionada ao mundo mágico. Em toda essa raiva, havia um fio comum de perplexidade. Muitos perguntaram por que Joanne Kathleen faria isso? Rowling estaria disposta a desfazer seu legado imaculado para expressar ideias preconceituosas? Felizmente, Megan Phelps Roper conseguiu fazer essa pergunta para Joanne Kathleen. Rowling ela mesma quando a entrevistou para seu podcast, Os Julgamentos de Bruxas de Joanne Kathleen. Rowling. E a resposta dela vai mudar completamente a maneira como você vê a autora de Harry Potter. Voltarei a isso mais tarde. Após Rowling publicar os tweets, muitas estrelas de Harry Potter rapidamente se voltaram contra ela. Começando com Emma Watson, que tweetou: pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou ditas que não são quem dizem ser. Quero que meus seguidores trans saibam que eu e tantas outras pessoas ao redor do mundo veem vocês, respeitam vocês e amam vocês pelo que são. Bonnie Wright tweetou: se Harry Potter foi uma fonte de amor e pertencimento para você, esse amor é infinito e está lá para ser tomado sem julgamento ou questionamento. Mulheres trans são mulheres. Eu vejo você e te amo. Rupert Grint afirmou seu apoio à comunidade trans, ecoando os sentimentos expressos por muitos de seus colegas. Mulheres trans são mulheres, homens trans são homens. Devemos ter o direito de viver e amar sem julgamentos. Eddie Redmayne também se envolveu na controvérsia e disse: como alguém que trabalhou tanto com J.K. Rowling quanto com membros da comunidade trans, eu queria deixar absolutamente claro onde eu me posiciono. Eu discordo do que o Joe disse. Mulheres trans são mulheres. Homens trans são homens e identidades não binárias são válidas. E, finalmente, Daniel Radcliffe, o próprio Harry Potter, teve isso a dizer. Mulheres transgênero são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais conhecimento sobre o assunto do que Joe ou eu. Depois de ler todas essas respostas, você poderia supor justamente que os tweets de Rowling devem ter sido odiosos, preconceituosos e profundamente depreciativos para um grupo já marginalizado. Bem, por que não lemos os tweets que começaram tudo isso? Eu tuitei: vista-se como quiser. Chame-se do que quiser. Durma com qualquer adulto que consinta e queira estar com você. Viva sua melhor vida em paz e segurança, mas force as mulheres a saírem de seus empregos por afirmarem que o sexo é real. Hashtag eu apoio a Maia. Hashtag isso não é um teste. Criando um mundo pós-Covid mais igualitário para pessoas que menstruam. Tenho certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude, mulher. O impunge o mude se o sexo não é real, não existe atração pelo mesmo sexo se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres globalmente é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos de discutir significativamente suas vidas. Não é ódio falar a verdade. Respeito o direito de cada pessoa trans de viver de forma autêntica e confortável para si. Eu marcharia com você se fosse discriminado por ser trans. Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada por ser mulher. Não acredito que seja odioso dizer isso. De fato, não condiz com a imagem maligna que os críticos de J.K. Rowling tentam propagar, não é mesmo? Na verdade, os tweets parecem bem razoáveis. Aceita pessoas trans, mas mantém o conceito de sexo biológico. E a maioria das pessoas concorda com essa ideia. O problema é que a maioria silenciosa faz jus ao seu nome e escolhe permanecer em silêncio, enquanto a minoria barulhenta, que é obcecada com identidade, é rápida em descartar qualquer um que se desvie de sua definição de ideias aceitáveis. Este lado apoia o amor e a aceitação, contanto que suas crenças sejam plenamente adotadas. Mas, se houver até mesmo um sinal de dissensão ou mesmo um pedido para discutir as coisas mais a fundo, eles reprimem com força, pedindo todas as formas de violência contra seus recém-declarados traidores em nome da proteção de grupos marginalizados. E o nível de ameaças de violência que Joanne Kathleen Rowling enfrentou grandes desafios nos últimos 3 anos.
Não surpreende que a maioria silenciosa permaneça calada. Mas a verdadeira causa de vergonha são os atores que escolheram jogar Rowling debaixo do ônibus e usá-la como um degrau para que pudessem negar a biologia e os fatos para sinalizar virtude. Algo que Joanne Kathleen Rowling poderia ter feito facilmente. Ela também poderia ter cedido e declarado com orgulho que mulheres trans são mulheres. Mas por que ela se recusa a fazer isso? Ela mesma disse que isso não seria verdade. Definições importam, a verdade importa. Se não podemos proteger a definição de mulher, não podemos proteger as mulheres. Não podemos proteger mães, meninas jovens. Não podemos fornecer espaços de um único sexo como banheiros, vestiários, prisões e centros de crise para mulheres em seus momentos mais vulneráveis. Sabe, há poder nas palavras com história, tanto boas quanto ruins. E para mim, a palavra mulher tem seu próprio poder. E eu não acredito que possamos analisar significativamente os danos causados às mulheres e meninas, sem usar uma linguagem que tenha um significado concreto. É isso que Joanne Kathleen Rowling está defendendo. Ela está argumentando para manter o tabu social de manter os homens fora desses espaços, especialmente homens psicóticos e violentos que usam definições imprecisas como cobertura para se infiltrar nesses espaços. E é por isso que precisamos de Joanne Kathleen Rowling, porque ela está disposta a defender as mulheres, a defender a verdade onde outros não ousam. Quando Rowling foi questionada sobre seus fãs, que dizem que ela arruinou seu legado. Durante sua entrevista para os Julgamentos das Bruxas de Joanne Kathleen Rowling, aqui está o que ela tinha a dizer. Acho que você não poderia ter me entendido mais profundamente. Eu não ando pela minha casa pensando no meu legado. Sabe, que maneira pomposa de viver sua vida andando por aí pensando qual será o meu legado. Tanto faz, eu estarei morta, eu me importo com o agora. Eu me importo com os vivos. E essa resposta é o que distingue Rowling do resto das pessoas correndo para sinalizar virtude sobre essa questão, dispostas a mentir que o sexo não é real e a alimentar a ilusão de que qualquer um pode simplesmente se tornar uma mulher graças a alguns hormônios e um bom cirurgião plástico. Os detratores de Rowling tentaram tanto arrancá-la de seu trabalho, separar seu nome de sua criação, alegando que ela não entende os valores que os livros de Harry Potter representam. Mas eles estão errados. Harry Potter é um herói fascinante. Embora seja o protagonista de uma das franquias de livros e filmes mais populares, Harry é surpreendentemente negligenciado. As pessoas costumam falar sobre Hermione, Snape ou até Dumbledore, mas raramente sobre o próprio Harry. Ele é um órfão mágico que vence um poderoso inimigo, apesar de não ser muito esperto. Hermione tem todo o cérebro e Dumbledore tem todo o poder, mas o que faz de Harry o herói é sua disposição para falar a verdade. No quinto livro de Harry Potter, A Ordem da Fênix, Harry entra em conflito com a nova professora em Hogwarts, professora Umbridge, sobre o que constitui uma mentira. Um conflito que leva Harry a sofrer um castigo muito cruel. Lendo este livro como adulta, eu me perguntava por que Harry sempre insistia em se manifestar, apesar dos avisos e de que dizer a verdade tornava sua vida já difícil. Pior, por que era importante para ele se posicionar e enfrentar Umbridge? Mas Joanne Kathleen Rowling entende, e todos nós precisamos entender também. Quando mentiras são forçadas a uma sociedade sob pena de ostracismo, quando cientistas são demitidos por falar os fatos da biologia, quando professores e professores são expulsos de posições por argumentar pela proteção das mulheres, quando as pessoas têm medo de falar o que pensam, estamos em um caminho muito ruim como sociedade. Harry precisava se manifestar para que as pessoas ao seu redor também pudessem encontrar a coragem para fazer o mesmo e se levantar contra a tirania. O custo de dizer a verdade é geralmente alto, mas aceitar uma mentira é pior. E é por isso que Joanne Kathleen Rowling se recusa a recuar. Você disse que respeita as pessoas trans, mas também diz que há uma diferença real entre mulheres biológicas e mulheres trans, e uma distinção significativa entre as duas em suas experiências. Alguns de seus críticos apontam que você está essencialmente tornando as mulheres trans mulheres de segunda classe. Você sabe, vocês são quase mulheres. Você está essencialmente dizendo que vou te tratar como uma mulher. Você é uma mulher honorária, mas essa distinção que você está enfatizando, a distinção biológica que você vê como tão importante, pode ser dolorosa para elas. Você compreende o sofrimento que isso poderia gerar? Sim, é a resposta curta. Sim, eu consigo entender essa dor. O fato é que, pelo que eu sei, as mulheres são o único grupo que está sendo solicitado a aceitar membros de sua classe opressora, sem questionamentos, sem ressalvas.
Agora, numa base individual, e eu acho que muitas pessoas novas neste argumento o veriam nesse nível, porque muitas pessoas da minha geração, particularmente, acham que estamos falando sobre transexuais que passaram por uma completa reatribuição de sexo devido a uma profunda disforia de gênero. E eu sinto 100% de compaixão por essas pessoas e eu absolutamente respeitaria seus pronomes. Sempre respeitei, sempre respeitarei. E gostaria, como eu disse, que eles tivessem vidas confortáveis, o mais fácil possível. Este movimento, no entanto, está pressionando por algo diferente, muito diferente. Este movimento argumentou, continua argumentando, que um homem pode não ter feito cirurgia alguma, mas se ele se sente uma mulher, a porta de todo banheiro feminino, vestiário, centro, deveria estar aberta para ele. E eu digo não. Receio que eu diga não. E estamos em um momento cultural em que a dor desse indivíduo está sendo priorizada em relação à dor das mulheres, cujos direitos e limites estão sob constante ataque. E acho interessante perguntar por que a dor de um grupo está sendo priorizada em relação à dor de outros grupos. E é por isso que precisamos dela. É por isso que precisamos seguir o exemplo dela e nunca ter medo de falar a verdade.